Então ainda falando um pouco aí de fusíveis, beleza? Além dos fusíveis, né, do tipo, né, NH, do tipo Diazed, né, do tipo, né, de cartuchos, e também os de vidro, a gente também possui, né, fusível do tipo, né, Neozed. O que seria esse fusível Neozed, né? Então possui dimensões menores aos demais fusíveis, então ele é menor, certo? Então assim a sua curva característica, né, indica o quê? Que sua ação, né, em caso de curto-circuito e sobrecarga, ela é retardada. Então a aplicação dela, pessoal, é utilizada em redes, né, redes de energia elétrica aí, né, e circuitos elétricos de motores. Além também a gente possui, né, o fusível do tipo HH, certo? Então o fusível do tipo HH, ele é o que aí, né? Então ele é utilizado em cabines primárias, certo? Então a função dele é o que? A proteção aí dos, né, dos transformadores. Então tem algumas características elétricas importantes do fusível, pessoal, que é o que, né? É a corrente elétrica, a tensão nominal, certo? A capacidade de ruptura desse fusível, né? E a curva versus o tempo, né? Vezes a corrente aí. Então, curva de tempo e corrente, certo? Então, os fusíveis, aqui a gente tem algumas especificações, né, de um fusível. Então, através do catálogo do fornecedor, então aqui a gente tem, né, o nosso relé térmico, certo? Então esse relé térmico, a gente tem aqui esse modelo tripolar, né, bipolar de RW17 e RW17 2D2. Então o próprio catálogo do fornecedor, então a gente tem aqui os modelos de relé térmico, né, a faixa de ajuste de corrente, então a gente precisa escolher um relé térmico que tem um ajuste, né, para aquele motor específico. E aqui a gente possui o que, né, os fusíveis máximos aí, né, do tipo QGL/GG, né, que são fusíveis aí, né, retardados, certo? Então para a partida de motores a gente precisa utilizar aí fusíveis que têm ação retardada. Beleza? E também as contatoras, pessoal, as contatoras também seguem no mesmo formato. Então olhando a classe de emprego, né, a classe de emprego é a C3. Aqui a gente tem o que, né? Então a tensão aí tem que ser menor ou igual a 440 volts, né? E aqui está dizendo, né, a corrente. Então o CW07 ele tem o que, né? A capacidade de corrente aí de 7 amperes, certo? Um CWC09, né? Tem uma capacidade de corrente, né, 9 amperes. Mas e aí, né? Aqui a gente tem o que? A frequência de rede, né? Que é a nossa frequência do Brasil de 60 Hz. Aqui a gente tem em 220 e a potência em CV, certo? Então, né, olhando esse catálogo do fornecedor, a gente sabe, né, dizer o que? Não, uma contatora do CWC07, né, que tem capacidade aí de 7 amperes, ele é o que? Para um motor de até 2 CV. Certo? Eu tenho um motor de 6 CV, qual a contatora que eu preciso utilizar, né? A gente consegue fazer o cálculo da contatora lá, que é 1,15 vezes a corrente nominal, né? E aqui também a gente consegue, né, descobrir através dessa tabela. Então, se eu tenho um motor de 6 CV, então a gente utiliza aí, né, um CW16 aí. Beleza, então vamos seguir. Então mais uma tabela, aqui a gente tem, né, a nova potência do motor, então a tabela orientativa de motores trifásicos, né, na categoria de emprego AC3, né, que são os motores de indução lá tipo esquilo. Então aqui em 220, 380, 440, né, aqui nós temos o que é a referência de tamanhos de Diazed e do NH, né, são os nossos fusíveis, né, o tipo retardado é GLGG, certo? E aqui a corrente nominal desse fusível. Então, olhando essa tabela, então vamos pegar um motor aí de 1 CV, que é aproximadamente 0,75, né, quilowatts aí. Então, 1 CV, né, em 220 volts, né, a gente vai utilizar aí uma referência aí do tipo de fusível do FDW
10S, né, com a capacidade aí do que? Né, de 10 amperes, certo? Então, né, tudo através do catálogo a gente consegue descobrir informações e até mesmo aí fazer um dimensionamento bem melhor ainda. Certo, aqui pessoal, aqui é um exemplo, né, de um circuito aí do que, né, duas fases controladas, né, que essa com carga resistiva aí em triângulo. Certo, então aqui a gente tem um controlador de potência e essa simbologia aqui, né, bonitinha, né? Então, o que significa essa simbologia? Fusíveis do tipo UR. O que são fusíveis do tipo UR? Né, são fusíveis aí, né, ultra rápidos, certo? Então aqui são fusíveis ultra rápidos. Aqui a gente está fazendo um controle, né, o controlador de potência, né, do que? De duas fases. Aqui um exemplo, um controlador, né, aqui é o nosso controlador, né, aqui de 3 fases também, né, com fusíveis aí do tipo UR, que são fusíveis ultra rápidos. Certo? Então, como simbologia de fusíveis, pessoal, aqui é a nossa rede de alimentação, né, a simbologia dos nossos fusíveis segue nesse formato aqui. Então, nada mais que a simbologia de um fusível, né, seria basicamente isso aqui, né, esse também ferrinho, mas dá para entender aí. Certo? Uma coisa também extremamente importante, a gente precisa conhecer o que é o gráfico, né, que é de corrente, né, vezes o tempo, certo? Então, através dessa tabela, né, deste gráfico, a gente consegue fazer o dimensionamento correto, né, dos nossos fusíveis aí. Certo? O gráfico que é de corrente, né, de tempo versus aí a corrente, vezes a corrente, certo? Então o que isso significa? Então através desse gráfico, né, a gente consegue fazer o dimensionamento correto, né, dos fusíveis, que seja do tipo NH, né, que é com a capacidade de corrente, do tipo de AZ também, que é uma outra capacidade de corrente, certo? Então um exemplo, pessoal, do que? Um exemplo aí de cálculo, né? Como a gente vai fazer esse dimensionamento do motor? Então, precisa dimensionar esse fusível para proteger o motor o quê? De 5 cavalos, certo? De 5 CV. Ligado que numa rede de alimentação, né, trifásica 220, uma frequência de rede de 60 Hz. Então, este motor possui o quê? 4 polos, supondo que o seu tempo de partida seja de 5 segundos, né? Então, aí para uma partida direta de um motor. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, é isso daí, né? O motor que a gente vai trabalhar, né? O fusível, né? O motor que a gente vai precisar fazer essa proteção. E o que? Né? Buscar no catálogo, vou trabalhar com motor de 5 CV, a gente precisa saber o que é o tempo de partida, né? Desse motor, né? Numa partida direta. Então, pelo catálogo aqui do VEG de motores, certo? Do tipo aí W21, então descobrimos que esse motor de 5 CV ele tem uma corrente nominal IN igual a 14 ampere aí, certo? E IP sobre N igual a 7,2. O que significa IP sobre N? Né? É o fator de multiplicação que essa corrente vai chegar no momento de partida aí. Certo? Então, a formulinha para se calcular, a gente precisa calcular o que, né? A tensão de pico, né? A corrente de pico aí. Então, o IP, né, que é a nossa corrente de pico, vai ser igual ao que, né? O nosso Nosso fator de multiplicação, né? 7,2 vezes quem aí? Vezes a corrente nominal do motor, né? 14 ampere. Certo? Então, para descobrir a corrente de pico deste motor nesse momento de partida, é o que? Né? É a corrente vezes o fator que multiplica, né? Que eleva essa corrente aí, o fator de multiplicação dessa corrente, certo? Que é IP aí sobre IN, né? O fator de multiplicação vezes quem? A corrente nominal do motor é 14. Então aqui a gente chega aqui, minha corrente de pico vai ser igual aí a 100,8 ampere. Aí, tranquilo? Então outra coisa que precisamos saber, né,
com o valor dessa corrente de pico, né, que é de 100,8 ampere, e também sabemos o que? O tempo de partida, né, o tempo que eu vou gastar para fazer essa partida direta, né, dependendo da aplicação, então isso vai ser modificado. Às vezes naquele processo você precisa que seja 6 segundos, né, precisa demorar 6 segundos aí para, né, atingir a corrente nominal e a tensão nominal do motor, certo? Então, tanto na curva, né, do fusível D, né, do tipo de AZED ou do NH, né, o fusível será de 35 amperes. Mas como assim, né? Já diz, né, já contei para vocês a resposta. Mas vamos analisar o gráfico. Nós descobrimos o que? Para calcular a corrente de pico, vai ser o que? O fator de multiplicação dessa corrente, que é 7,2, né, vezes a corrente nominal aí desse motor, certo? Então vai ser IP, né? IP sobre N é igual a o que, né? É igual ao nosso aqui, né? 7,2, certo? Então vai ser igual a 7,2. Então, usando aí o método, né, matemático, a gente faz a multiplicação aqui. Então, o IP vai ser o que, né? Eu faço a multiplicação da corrente nominal vezes o fator de multiplicação, né, que a gente vai chegar novamente nisso daqui. Então aqui deu uma corrente para a gente de uma corrente de pico de 100,8, isso, 100,8, então beleza. Então aqui embaixo é o que, né, a nossa corrente, e aqui o nosso eixo, né, vertical é o nosso tempo. Certo? Então aqui eu tenho 100,8, então vai ficar aproximadamente aqui, ó. Então vamos traçar uma reta aqui, não vai ficar muito perfeito, certo? E vamos contar 5 segundos. Aqui a gente tem que começa, né? Aqui as nossas tem tolerância de 5%. Então aqui eu tenho 1 segundo, 10 segundos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente aqui, então a gente traça uma reta horizontal e agora a gente analisa, né, com o gráfico aqui desses. Então aqui a gente tem fusíveis de 2 amperes, 4, né, 5, 10, né, 16, 20, 25, 35. Então olhando aqui, o nosso gráfico ele chega aqui. Então ele está entre 25, né, e entre 35 amperes. No caso que a gente sempre vai pegar o maior, né? Sempre o mais próximo aí, não o menor, certo? Então ele está acima disso aqui e abaixo disso aqui. A gente vai escolher aí o fusível de 35 amperes. Tranquilo? Então pelo segundo critério, pessoal, que é extremamente importante, então o segundo critério, ele diz o quê? Que a corrente do meu fusível ele tem que ser o quê? Maior ou igual ao que? A 1,2, que é um fator de multiplicação de segurança, vezes quem? A corrente nominal do motor. Certo? Então aqui a gente tem o que? Que a corrente do nosso fusível, né, tem que ser maior ou igual ao que? 1,2, né, vezes quem? Vezes a corrente nominal do nosso motor vai ser 14 aqui. Então essa corrente do meu fusível, né, ela tem que ser o que? Maior ou igual a 16,8 ampere. Certo? Então também, né, atende esse critério do fusível, que é extremamente importante, a gente tem que ver isso daqui. Certo? Para a gente fazer um dimensionamento correto e ter uma proteção eficaz aí, né, do nosso motor, no caso de curto-circuito. Certo? Então, proteção de cabos e, né, curto-circuitos de uso geral aí, que é o GL, né, GL tipo GG, certo? Então, beleza, então quer dizer que a corrente do meu fusível tem que ser maior ou igual a 16,8, então não pode ser menor do que esse valor de 16,8, então o nosso fusível que é maior, então a gente escolheu aí um fusível de 35, então atende este critério aí. Beleza? Então é basicamente isso, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, né?
em relação aí a esse dimensionamento de fusíveis. Então, fazendo um overview muito rápido, então a primeira coisa a gente precisa saber o que, né? O tipo de motor que a gente vai trabalhar, né? Então a gente precisa dimensionar esse fusível, a gente precisa conhecer qual motor a gente vai trabalhar, né? Qual a potência desse motor, né? Quanto tempo vai levar para fazer essa partida direta, né? Qual é o seu tempo de partida, se vai ser 4 segundos, 5 segundos, certo? Todos os dados de motores a gente pode encontrar na placa do motor, né? Na plaquetinha de identificação, que lá está os tipos de ligações, né? Grau de proteção, né? Rotação desse motor, beleza? E também, que nem eu falei, a gente consegue encontrar isso em catálogo aí de fornecedores. Então, a gente precisa conhecer a corrente nominal do motor, certo? O fator de multiplicação dessa corrente, que é o IP, né, dividido por IN, e também, né, fazer esses cálculos aí devidos para a gente achar a corrente de pico. A gente faz o que, né? Pega o fator de multiplicação dessa corrente vezes a corrente nominal, certo? A gente fez isso, achou a corrente de pico, a gente vai no gráfico e faz ali, a gente plota uma coordenada e vê qual fusível vai atender, né, que vai fazer essa eficácia de proteção do nosso motor. E por último, né, para comprovar que esse fusível está realmente dimensionado correto, a gente precisa fazer esse cálculo aí de, né, da corrente do fusível tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes a corrente nominal do motor. Certo, pessoal? Então eu fico por aqui. Então um grande abraço aí e bons estudos a todos.